Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá no item 27. Instruções dos Espíritos. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Está falando aqui de cirurgias espirituais ou curas, né? Através de passe ou algum tipo de trabalho que seja feito para curar o próximo. Então, dever-se-á por termo as provas do próximo. No item 27. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não teria dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar os sofrimentos do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, o meu conselho poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Sendo a terra mundo de expiações e provas, o sofrimento não passa a ser uma necessidade, algo natural? É uma necessidade enquanto não nos ajustamos ao Evangelho, que é lei da vida. Contudo, não é só o sofrimento que redime. Jesus nos ensinou que o amor regenera a criatura ante seus erros do passado. A par da lei segundo a qual nada fica impune perante Deus, existe outra lei, a do amor, que preside, assessora e viabiliza o cumprimento da primeira. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas
provações e nunca vos considerais instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo o espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, nos casos de cura espiritual, cirurgias e outras, o médium dá todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua dedicação para ajudar aquele irmão que está sofrendo. Porém, como diz aqui o finalzinho, só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, quando a gente faz uma cirurgia espiritual e às vezes não sara, não fica curado, é porque não chegou a hora ou convém a Deus prolongá-la por mais algum tempo. Sendo o sofrimento corretivo de erro do passado, não estaríamos impedindo aquele que sofre de saldar seus débitos quando nos propomos a aliviar suas dores? Não, porquanto a nossa ajuda não impedirá que se cumpra as provas daquele que sofre. Ao contrário, além de permitir que ele as cumpra com sucesso, nós também estaremos nos elevando pela prática do amor ao próximo. A dor é uma lei de equilíbrio e educação, mas nem por isso devemos pensar que os sofredores não devem ser socorridos. A lei maior da caridade nos obriga a ajudar os que sofrem. Esse texto é lá do Espírito Saulo, no livro Era do Espírito. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem esforçar-se por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Se ajudarmos um criminoso, estaremos aumentando a sua má índole? Não. O nosso gesto de caridade poderá ser o início da sua recuperação. Muitos criminosos do passado são, hoje, pelo mecanismo corretivo da reencarnação, benfeitores da humanidade. O criminoso é a criatura que se encontra temporariamente afastada do caminho do bem e que necessita não do ouvido, mas da compreensão e auxílio de todos nós. O que faz alimentar nas pessoas o pensamento de que as provas das criaturas devem seguir seu curso e nada se pode fazer para amenizá-las? O desconhecimento da causa e finalidade do sofrimento e a insensibilidade das pessoas perante as dores do próximo decorrem da ausência do amor em seus corações. Quando o nosso comportamento perante o próximo é embasado no amor, não há lugar para ponderações acerca da causa e duração do seu sofrimento, e uma só ideia nos anima, a de auxiliá-lo. A nossa ajuda poderá mudar o curso das provas do próximo? Não, pois que as mesmas devem seguir o curso traçado por Deus. Isso, porém, não impede que as amenizemos através de nossa assistência e dedicação. Ademais, é bem possível que aquelas provas cheguem mais rapidamente ao seu termo em razão da nossa ajuda. É verdade que a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, mas a indiferença ante a dor e o
pranto do próximo é também um mal que pode e deve ser extinguido pela caridade. Irmão Saulo, por que Deus permite que algumas criaturas sejam instrumentos de tortura para outras? A justiça de Deus dispensa as nossas participações como justiceiros. No entanto, nosso Pai, respeitando nosso livre-arbítrio, aproveita-se das nossas iniquidades para acelerar o nosso progresso. Nunca, porém, permite ele que pessoa alguma sofra injustamente e que agressor nenhum fique impune. Os danos e sofrimentos que infligimos ao nosso próximo permitem-lhe o resgate de suas faltas e aceleram-lhe o progresso, mas nem por isso Deus está conivente com o que erra, cujas faltas igualmente não ficarão impunes. Qual deve ser, em resumo, o nosso comportamento perante as provas do próximo? Devemos utilizar todos os meios ao nosso alcance para suavizar-lhes o sofrimento, conscientes de que, provavelmente, aquele sofredor é alguém que Deus confiou à nossa proteção, a fim de exercitarmos a caridade, colocando para isso os recursos em nossas mãos. Socorrendo os que sofrem, estamos tecendo no tear do nosso destino os fios da sensatez e da bondade que nos prepararão uma túnica de luz para o futuro. Irmão Saulo, no livro Era do Espírito. Conclusão: a indiferença ante a dor do próximo é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade. Procurar amenizar as dores do próximo é dever de toda criatura. Quando buscamos aliviar as provas do próximo, estamos também aliviando as nossas e trabalhando para o nosso progresso. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.